Ao saber que o marido voltaria mais cedo da confraternização da empresa, decidi aproveitar para trocar a roupa de cama. Mas quando puxei o lençol e levantei o colchão, vi... Antes de começarmos, escrevam de onde estão nos assistindo. Desejamos a todos uma boa escuta. O apartamento no terceiro andar de um velho prédio de tijolos havia sido deixado por herança a Helena por sua avó, Dona Zilda, uma mulher de personalidade forte que trabalhou a vida inteira na biblioteca da Universidade Federal e jamais permitiu que nenhum homem decidisse por ela. A avó era daquelas pessoas que nunca erguem a voz, mas sabem dizer as coisas de um jeito que torna inútil qualquer discussão. Ela sobreviveu ao marido por 22 anos, criou a filha, ajudou a educar 2 netas e, até os últimos dias, ia ao trabalho a pé, embora a biblioteca ficasse a 40 minutos de casa. Os pés precisam conhecer o caminho, dizia ela. Se os pés sabem, a cabeça fica livre para pensar. O apartamento Dona Zilda deixou justamente para Helena, e não para a mãe dela, nem para a neta mais velha, Irene. A mãe ficou magoada. Irene deu de ombros. Ela já morava em outra cidade e a questão do imóvel não a preocupava. A avó explicou de forma simples, 6 meses antes de morrer, enquanto as duas estavam sentadas sozinhas na cozinha, tomando chá em xícaras finas com borda dourada. Lá fora caía uma chuva fina de inverno. O aquecedor mal esquentava e a avó estava enrolada num xale de lã que não tirava do outono à primavera. Heleninha, vou te deixar o apartamento porque você é como eu, quieta, mas teimosa. A Irene é esperta, ela se vira em qualquer lugar, mas você precisa de uma base. Lembra, apartamento não é parede, é o chão em que você pisa. Enquanto ele for seu, ninguém te move. Helena não entendeu completamente naquele momento por que a avó dizia aquilo. Dona Zilda parecia firme, a cabeça funcionava bem e parecia que viveria mais uns 10 anos, no mínimo. Mas a avó sabia melhor. 4 meses depois, foi levada ao hospital com um derrame e para casa não voltou mais. No velório caía aquela mesma chuva fina de inverno. A mãe de Helena ficou um tempão procurando o guarda-chuva e as duas se encharcaram até os ossos. Depois tomaram chá quente naquela mesma cozinha em silêncio, porque não havia nada a dizer. O mais importante a avó já havia dito em vida. Helena entrou na herança aos 24 anos, ainda antes de conhecer Daniel. O apartamento era pequeno, 2 quartos, teto alto, assoalho rangente, janelas para o pátio onde cresciam velhas árvores. A reforma foi cosmética. Caiu os tetos, colou o papel de parede, engraxou o assoalho. As cortinas deixou-as da avó, pesadas, vinho com franja, com cheiro de casa velha. Na cozinha ficou o papel de parede amarelo que Dona Zilda havia escolhido ainda nos anos 80. Amarelo é a cor de uma casa quente, dizia ela, e Helena não discutiu nem antes nem depois. Helena trabalhava como editora numa pequena editora de material didático. O salário era modesto, mas suficiente. Comida, roupa, livros, uma vez por ano, férias no litoral. Era daquelas pessoas que sabem viver tranquilamente e não precisam que a tranquilidade seja preenchida por outra pessoa. À noite lia, aos sábados ia à feira comprar legumes, aos domingos ligava para a mãe. Tinha 2 amigas, uma da escola e uma da faculdade, ambas casadas, ambas sempre ocupadas. Helena não reclamava nem se entristecia. Estava bem sozinha, mas lá no fundo entendia que estar bem não é o mesmo que ser feliz. Conheceu Daniel no aniversário de um conhecido em comum, num restaurante pequeno com mesas de madeira e velas em garrafas. Helena estava sentada num canto, porque não gostava de festas barulhentas, e Daniel veio se sentar porque gostava. Era daqueles homens que sabem criar impressão de solidez, ombros largos, voz segura, o hábito de abrir portas e dizer, eu resolvo. Trabalhava como gerente numa empresa de equipamentos industriais. Carreira nada brilhante, mas estável. À mesa, fazia piadas na hora certa, não bebia demais e sabia ouvir. O que para um homem de mais de 30 era quase um luxo. No terceiro encontro, passearam pela orla.
Era início do outono. As folhas crocavam sob os pés e o ar cheirava ao rio. Daniel disse: "Gosto que você não é daquelas que vivem pensando em dinheiro." Helena recebeu aquilo como um elogio. Anos depois ela se lembraria dessa frase e entenderia que não era um elogio, mas uma sondagem. Mas naquele momento, ela tinha 26 anos e um homem de mãos quentes lhe dizia coisas agradáveis. E o mundo era simples. Namoraram por 1 ano e meio. Daniel cortejava com elegância, mas sem exagero, não por mesquinharia, mas porque sabia usar gestos precisos. Um buquê quando ela não esperava. Uma mensagem de manhã. "Bom dia. Estou pensando em você." Disposição para ir até ela quando ela tinha dor de cabeça. Não armava surpresas com limusines, e ainda bem, porque Helena não suportava esse tipo de coisa. Ele parecia um homem normal e confiável, que queria uma família normal. E Helena acreditou. O casamento foi modesto. Restaurante pequeno para 20 pessoas, vestido branco sem crinolina, lágrimas da mãe, brincos da avó nas orelhas. Daniel mudou para o apartamento dela, e na primeira noite, enquanto desempacotava caixas no corredor, disse: "Helena, quero que você saiba, este é seu apartamento, herança da sua avó. Não tenho nenhuma pretensão sobre ele. O que importa para mim é que estamos juntos. O resto é papel." Disse isso olhando nos olhos dela com voz calma e séria, e Helena sentiu um calor se espalhando no peito. Pensou: este é um homem em quem se pode confiar. Ela não sabia que era exatamente assim que começa aquele tipo de engano que funciona não pela mentira, mas pelo fingimento longo e paciente. Os primeiros 5 anos foram tranquilos, não perfeitos. Daniel às vezes se irritava com coisas pequenas, ficava alguns dias em silêncio depois de uma briga e andava pelo apartamento com um semblante como se o mundo o tivesse ofendido pessoalmente. Mas Helena se acostumou. Aprendeu a distinguir o descontentamento de verdade do mau humor passageiro. Se ele fica quieto olhando para o celular, é um dia ruim no trabalho. Vai passar até a noite. Se fica quieto lavando a louça, está com raiva dela. Mas em 1 hora vem sozinho e a abraça. Ela aprendeu essa língua como se aprende uma estrangeira, não pelas regras, mas pelo hábito. Iam de férias, geralmente ao litoral, ficavam em hotel barato, tomavam sol, comiam frutas. Nos fins de semana, iam ao cinema ou passeavam. Às vezes chamavam amigos para jantar. Daniel assava carne e todos diziam que ficava ótimo, e ele sorria satisfeito. Por fora, parecia uma família comum e feliz. Helena queria filhos, não desesperadamente, mas com certeza. O assunto surgia 1 vez a cada 6 meses, e a resposta de Daniel era sempre a mesma. Depois, com calma. Agora não é hora. Quero primeiro quitar o financiamento do carro. Vamos primeiro criar uma reserva. Vamos esperar a primavera. A desculpa mudava. A resposta era não. Helena concordava porque acreditava. Ele está planejando, não esquivando. Ela não percebia que depois não era um plano. Era um jeito de nunca começar. As mudanças começaram cerca de 1 ano antes da noite que mudou tudo. A princípio eram detalhes que, separados, não significavam nada, mas juntos formavam um padrão que Helena ainda não sabia ler. Daniel passou a chegar mais tarde do trabalho, embora as vendas na empresa, pelas próprias palavras dele, estivessem caindo. Começou a fumar na varanda. Antes não fumava de jeito nenhum, e agora ficava lá pelas noites olhando para o pátio, enquanto o cinzeiro no parapeito se enchia mais rápido do que Helena conseguia lavá-lo. Ela perguntou: "Você começou a fumar?" Ele deu de ombros. "É o nervo, muita pressão no trabalho." Ela não perguntou mais. Depois vieram os comentários sobre o apartamento. Primeiro como se fosse à toa, no jantar. "Você sabe quanto vale um imóvel neste bairro hoje em dia?" "É uma fortuna parada, só acumulando poeira." Helena respondeu: "Não é poeira acumulada, é a nossa casa." Daniel concordou com a cabeça e mudou de assunto. 2 semanas depois voltou ao tema. "Um conhecido meu ajudou um casal a investir o apartamento num negócio. Eles agora moram numa chácara no interior e não abrem mão de nada. Imagine, casa própria, terreno, piscina." Helena balançou a cabeça. "Este é o apartamento da vovó."
Não vou vender. Daniel voltou a concordar, mas nos olhos dela viu não concordância, mas cálculo, como se ele estivesse traçando um caminho alternativo para o mesmo destino. Havia ainda outro detalhe. Daniel ficou mais cuidadoso com o celular. Antes o largava em qualquer lugar, na mesa da cozinha, no braço do sofá, na prateleira do banheiro. Agora o carregava no bolso mesmo em casa, e toda vez que Helena passava perto, ele cobria a tela com a palma da mão. Quando o celular tocava, saía para o corredor ou para a varanda. Quando chegava uma mensagem, só conferia quando Helena estava em outro cômodo. Ela percebeu isso não de uma vez, mas aos poucos, como se percebe uma trinca na parede. Primeiro você acha que imaginou, depois vê que ela cresceu. Helena se dizia: todo mundo tem mensagens de trabalho que não quer mostrar. Talvez ele esteja resolvendo algum problema e não queira preocupá-la. Talvez seja só um hábito, mas em algum lugar por dentro, naquele lugar que não tem nome, mas que sempre sente antes de a cabeça entender, já havia despertado uma presciência de traição. Silenciosa, como um farfalhar atrás da parede. Não se podia provar nem ignorar. Ela simplesmente existia e esperava. Naquela sexta-feira, Daniel foi para a confraternização da empresa logo depois do almoço. Evento anual da firma. Restaurante fora da cidade. Mesas compridas, discursos da diretoria, depois música e dança até meia-noite. Todo ano a mesma coisa, e todo ano Daniel voltava depois da meia-noite, levemente alegre, cheirando a cigarro alheio e a restaurante, e de manhã dormia até tarde. E Helena preparava um café forte e não fazia perguntas, um ritual comum ao qual ela já estava habituada. Helena ficou sozinha em casa e aproveitou o momento. Ela gostava de noites solitárias, não porque não amasse o marido, mas porque no silêncio do apartamento vazio era possível ser ela mesma sem esforço, sem ajustar o jantar ao horário de outra pessoa, sem monitorar se a televisão estava no volume certo, sem perguntar: você quer chá ou café? E esperar a resposta. Simplesmente existir. Esquentou sobras do jantar de véspera, comeu na cozinha de pé perto da janela, olhando para o pátio onde as velhas árvores já haviam perdido as folhas e o poste de luz na entrada iluminava o asfalto molhado. Depois foi para o quarto, ligou um filme, uma comédia romântica francesa que queria ver há muito tempo, mas que assistir com Daniel era incômodo, pois ele não suportava legendas e sempre comentava em voz alta. Assistiu até a metade, percebeu que estava adormecendo, apagou a televisão e alcançou o celular para ver as horas. Eram quase 10 da noite, quando a tela piscou com uma mensagem. Aqui está chato. Vou sair mais cedo. Estou em 1 hora. Helena releu 2 vezes. Daniel nunca saía da confraternização mais cedo. Era daqueles que ficam até o fim e ainda ficam meia hora no estacionamento conversando com colegas. Mas tudo bem. Talvez estivesse cansado. Talvez realmente entediado. Ela respondeu: ok, te espero. E pensou: que pelo menos a casa esteja aconchegante. Um pensamento simples e corriqueiro, trocar a roupa de cama, um lençol limpo depois de um dia longo, cheirinho de fresco, uma coisa pequena, mas daquelas que tornam a noite agradável. Helena abriu o armário no corredor, onde a roupa de cama ficava empilhada com cuidado. Ela gostava de ordem nessas coisas, herança da avó. Pegou um conjunto azul celeste de algodão, comprado no ano anterior numa promoção. Voltou para o quarto, tirou a fronha do edredom, puxou as fronhas dos travesseiros, jogou tudo na cesta de roupa suja junto à porta e então pegou o lençol. O colchão tinham comprado juntos 3 anos atrás, pesado, ortopédico, com camada superior espessa. O vendedor da loja ficou explicando longamente sobre zonas de suporte e molas independentes. E Daniel ficava acenando com ar de entendido, embora Helena soubesse com certeza que ele não tinha a menor ideia do que diferenciava um colchão do outro. Ela puxou o lençol e levantou a borda do colchão para enfiar o lençol limpo fundo, hábito que também havia herdado da avó. O lençol precisa ser enfiado de tal forma que nenhuma ponta solte durante a noite. A mão tocou algo duro.
plano com bordas lisas como um livro fino ou uma revista. Helena franziu o senho. Ela com certeza não havia colocado nada ali. Puxou e tirou uma pasta envelope de plástico transparente com fecho no topo, uma pasta comum de papelaria, do tipo vendido em qualquer loja por uns trocados. Dentro eram visíveis folhas brancas. Helena sentou na beirada da cama. O fecho clicou quieto, quase sem som. Ela retirou as folhas, eram 4, e começou a ler. As mãos já tremiam, embora o cérebro ainda não tivesse processado o que via. O corpo entendeu antes. O primeiro documento estava impresso em papel encorpado com logotipo e carimbos. Contrato de compra e venda preliminar de apartamento. Do seu apartamento, endereço, metragem, número de matrícula, tudo coincidindo. Comprador, construtora Vetor Litida, um nome que Helena nunca tinha ouvido. O valor, ela leu o número 2 vezes e sentiu algo apertar na altura das costelas. O valor estava bem abaixo do de mercado, uns 35% a 40% a menos, como se alguém tivesse muita pressa em vender e estivesse disposto a dar desconto desde que fechasse rápido. Na parte inferior, havia a assinatura do vendedor. Helena Cristina Menezes. Helena ficou olhando para essa assinatura e sentiu um frio subindo devagar pelas costas. Aquela não era a assinatura dela. Ela conhecia a própria assinatura tão bem quanto conhecia o próprio rosto no espelho. Cada curva, cada pressão, cada laço habitual. Era parecida, muito parecida. Alguém claramente havia treinado. Mas as letras estavam um pouco diferentes. O espaço entre elas era ligeiramente maior e o laço da letra maiúscula tinha uma volta redonda demais. O dela sempre saía alongado, um pouco anguloso. Alguém havia falsificado a assinatura dela. Alguém que tinha visto aquela assinatura milhares de vezes em recibos, em cartões, em documentos que ficavam na gaveta da escrivaninha. Alguém que morava com ela. O segundo documento era uma cópia de documento de identidade. Uma mulher desconhecida olhava da fotografia com um olhar calmo e tranquilo. Natália Oliveira, 32 anos, endereço numa cidade do interior. Cabelos claros, sobrancelhas retas, queixo ligeiramente levantado. Bonita à sua maneira, daquelas que chamam de agradáveis. Não uma beleza, mas fica na memória. Helena nunca a havia visto. Virou a folha como se no verso pudesse haver uma explicação, mas estava em branco. O terceiro documento era a impressão de uma reserva de passagens aéreas. 2 passagens só de ida sem data de retorno. Nomes: Daniel Andrade Menezes e Natália Oliveira. Data do voo: daqui a 3 semanas. Voo matutino. Helena imaginou Daniel levantando de madrugada, se vestindo em silêncio no escuro, pegando uma mala que com antecedência havia escondido na garagem de algum amigo e saindo do apartamento, fechando a porta com cuidado para não acordar a esposa. E a esposa dormindo sem saber que em poucos dias viriam pessoas da construtora Vetor Litida com documentos em mãos e diriam que o apartamento havia sido vendido. A 4ª folha. Bilhete escrito à mão em meia folha de caderno. A letra de Daniel, miúda e apressada. Uma lista de afazeres numerada. 1. Cartório de notas. Preparar procuração. 2. Construtora Vetor. Reunião na 4ª. Confirmar prazos. 3. Passagens pagas. Encaminhar confirmação para N. 4. Fechar a conta após a transferência. 5. Sacar em dinheiro não mais de 300 por vez. O último item estava sublinhado 2 vezes. Helena pousou as folhas sobre os joelhos. O quarto ao redor era o mesmo de sempre. Paredes bege, cortinas vinho da avó, abajur da mesinha de cabeceira, foto do casamento na cômoda. Tudo no lugar, nada havia mudado. Mas tudo havia mudado. O mundo não desabou. Ele mudou de textura. Como se tudo o que ela havia tocado nos últimos 7 anos fosse cenário de papier-mâché. Bonito, cuidadoso, convincente, mas por dentro, oco. O marido, a família, as palavras, o que importa para mim é que estamos juntos. A voz dele, as mãos dele, o hábito de beijá-la na cabeça antes de dormir.
Tudo aquilo era adereço num roteiro alheio, no qual ela havia recebido o papel de pessoa fácil de enganar, porque era quieta, confiante e não fazia perguntas. Ela não sabia quanto tempo ficou sentada assim. 1 minuto, 5, 15. O tempo ficou denso e imóvel como o ar antes de uma tempestade. O primeiro impulso foi ligar para a mãe, contar tudo, ouvir a voz dela, chorar no telefone como na infância. O segundo, arremessar a pasta na cara dele quando ele entrasse. Ficar na porta, jogar aos pés dele e dizer: "Então vai resolver?" O terceiro, simplesmente chorar, sentar no chão, abraçar os joelhos e uivar como animal ferido que ainda não entende que está ferido, mas já sente a dor. Mas Helena não fez nada disso. Em vez disso, levantou, foi à cozinha, tirou um copo do armário, encheu de água da torneira e bebeu devagar, olhando para o próprio reflexo na janela escura da cozinha. No pátio ardia o poste. As árvores estavam pretas e peladas. Do reflexo a olhava uma mulher de 34 anos, com olheiras e têmporas úmidas de suor. Editora de material didático com salário que dava exatamente para a vida. Mas aquela mulher tinha um apartamento, tinha bom senso e tinha a voz da avó na cabeça dizendo: "Enquanto o chão for seu, ninguém te move." Helena pousou o copo na pia, enxugou as mãos na toalha, voltou para o quarto, pegou o celular e começou a fotografar cada documento dos dois lados à luz do abajur, de modo que ficassem nítidas todas as letras, todos os carimbos, todos os números. As mãos ainda tremiam e as primeiras 2 fotos saíram tremidas. Ela as apagou e tirou de novo, desta vez apoiando os cotovelos nos joelhos para se firmar. Cada folha, frente, verso, a lista de Daniel em close para que a letra fosse legível. As fotos ela enviou para si mesma por e-mail, tanto para o trabalho quanto para o pessoal. Os dois. Depois copiou para o armazenamento em nuvem, que quase não usava, mas cuja senha lembrava. Depois, pensou por 1 segundo e encaminhou para o e-mail da amiga de escola Marina com a anotação: "Não abra ainda. Vou explicar depois. Só guarda." Em seguida, dobrou todas as folhas cuidadosamente de volta para a pasta, fechou o fecho, foi até a cama, levantou a borda do colchão e enfiou a pasta exatamente no lugar onde havia encontrado, perto da parede, um pouco à esquerda do centro. Baixou o colchão, passou a mão pela superfície, verificou que nada sobressaía, nada a abaulava. Depois pegou o lençol limpo e fez a cama. Alisou as dobras, acomodou os cantos, colocou a capa no edredom, pôs as fronhas nos travesseiros. Quando terminou, a cama estava perfeita, branca, lisa, fresca, sem nenhum rastro de que um mundo havia acabado de se virar ao avesso ali. Helena trocou de roupa, deitou por cima do edredom com um livro e acendeu a luz de leitura. O livro estava aberto na página onde havia parado 3 dias antes, mas as letras não formavam palavras. Diante dos olhos estavam os números do contrato e o laço redondo da assinatura falsificada. Ela ia virando as páginas sem ler e esperou. Daniel voltou no começo das 11 da noite. Ela ouviu o clique da fechadura, ouviu ele tirar os sapatos no corredor. Um bateu na parede, como sempre. Depois passos, barulho de água no banheiro, rangidos. Ele entrou no quarto levemente alegre, não bêbado, mas com aquele brilho nos olhos e aquela fala um pouco mais lenta que apareciam depois do 3º cálice. "Ah, você ainda não dormiu", disse ele, sentando na beirada da cama. "Obrigado por ter trocado a roupa. Aqui é lar, dá para sentir." Inclinou-se e beijou a cabeça dela, com aquele gesto habitual que ela sempre havia gostado. Helena sorriu no canto da boca, não mais do que isso, exatamente como costumava sorrir. "Como foi a confraternização?" ela perguntou. "Ah, que tédio! A mesma coisa todo ano. O diretor fez de novo o discurso do espírito de equipe. A contabilidade cantou de novo. O Serginho da logística foi dançar de novo." Ele falava com leveza, sem esforço, e Helena ouvia e acenava com a cabeça. E por dentro estava vazia e fria, como um cômodo que não recebe aquecimento, mas por fora
sem nenhuma fissura. Daniel trocou de roupa, deitou, virou de lado e em 3 minutos estava roncando. Helena ficou ao lado dele, de olhos abertos, olhando para o teto. A trinca na massa correndo da lustre ao canto, fina como um fio. Antes ela lhe parecia aconchegante, parte da casa velha, o seu caráter. Agora lhe parecia o que era: uma trinca. Helena ficou deitada pensando. Não na dor, a dor viria depois. Isso ela sabia. Agora pensava no que faria. Não amanhã, não depois de amanhã, logo de manhã. De manhã, enquanto Daniel ainda dormia, ela foi à cozinha e fez uma ligação. O número estava numa velha agendinha que a avó guardava na gaveta do armário e que Helena havia levado após o velório, sem saber bem por quê, simplesmente não conseguiu jogar fora. Entre as páginas havia uma folha seca e recibos de lavanderia de anos atrás. Na letra Z havia um registro, Dr. Zelante e um número de telefone. Helena discou e ouviu uma voz rouca, de velho, mas clara. Alô, seu Arthur, bom dia. O senhor provavelmente não se lembra de mim. Sou Helena, neta da dona Zilda. O senhor ajudou a vovó com a escritura do apartamento. Uma pausa na linha. Depois, dona Zilda. Claro que me lembro. Deus a tenha. Lembro também do apartamento, de quando fomos 3 vezes ao cartório porque os documentos não fechavam. E você é a Heleninha, a neta para quem ela deixou tudo. O que aconteceu? Seu Arthur, preciso de ajuda. É sobre o apartamento da vovó. Venha hoje às 2. Estarei no escritório. Escritório era um eufemismo generoso. Uma salinha pequena no andar térreo de um prédio residencial com entrada separada pelo pátio. Porta baixa, placa com o sobrenome. Havia muito tempo sem polir. Por dentro, cortinas pesadas cor de jabuticaba madura, escrivaninha coberta de pastas, 2 cadeiras para visitantes com assentos encovados e cheiro de café que parecia impregnado nas paredes para sempre. Seu Arthur estava sentado à mesa de colete sobre a camisa xadrez, com óculos de lentes espessas que ele tirava, limpava e recolocava sem parar. Um hábito que substituía a pausa na conversa. Estava perto dos 70 anos. Havia muito tempo não aceitava novos clientes. Fazia consultorias para conhecidos antigos, escrevia artigos para periódicos jurídicos e às vezes representava aposentados enganados por administradoras de imóveis. Mas quando Helena ligou e disse o apartamento da vovó, ele respondeu imediatamente, sem hesitar, como se não tivessem passado 30 anos. Helena mostrou as fotos no celular. Seu Arthur colocou os óculos, tirou, limpou, colocou de novo, pediu. Aumenta aí onde está a assinatura. Ela aumentou. Ele olhou por um bom tempo, depois se recostou na cadeira e disse, Helena, seu marido é um idiota. Mas um idiota perigoso. Em seguida falou com calma como médico que explica um diagnóstico sem emoção, por pontos. O apartamento havia sido recebido por herança antes do casamento, portanto não era patrimônio adquirido em conjunto. Daniel não tinha nenhum direito sobre ele, mesmo que fossem casados há 20 anos. O contrato preliminar com assinatura falsificada já configurava crime de falsificação de documentos. E se os documentos chegassem a ser apresentados no cartório de registro de imóveis, configuraria tentativa de estelionato. Com o valor do imóvel, seria considerado de grande monta, e isso implica pena séria. Mas, seu Arthur levantou o dedo. Para que tudo funcionasse, era preciso agir corretamente. Se ela provocasse um escândalo agora, ele destruiria os documentos, queimaria, rasgaria, jogaria no lixo e diria que não sabia de nada. Você achou a pasta? E onde estão as provas? As fotos são boas, mas os originais são melhores. Era preciso que ele mesmo levasse esses papéis a algum lugar onde o esperassem. Helena ouvia e acenava com a cabeça. Por dentro, algo ia mudando. O medo e a desorientação cediam lugar a outra coisa, fria e precisa, parecida com uma espinha dorsal. Ela entendeu que não iria gritar, não iria chorar. Iria esperar, como a avó esperava a sua vez no cartório, em silêncio, com paciência, sabendo que cedo ou tarde o guichê abriria.
Naquele mesmo dia, Helena foi ao cartório de registro de imóveis. A fila era pequena. Uma tarde de sexta-feira, depois do almoço, as pessoas já tinham ido embora. Ela pegou uma senha, sentou numa cadeira plástica na sala de espera e preencheu um requerimento de bloqueio de atos de registro do apartamento sem a sua presença pessoal. Isso significava que, mesmo que Daniel, por algum milagre, levasse os documentos falsificados ao cartório de registro de imóveis, a transação seria bloqueada automaticamente. O sistema simplesmente não deixaria passar. Era o primeiro cadeado que Helena colocava na própria porta. Quando voltou a seu Arthur com a cópia do requerimento, ele acenou com aprovação e tirou da gaveta superior uma agenda velha, surrada, com capa de couro e um elástico que há muito havia perdido a elasticidade. Folheou, encontrou a página certa e disse: "Tenho um conhecido na Delegacia de Crimes Econômicos, o delegado Cardoso, Roberto Cardoso, da velha guarda, daqueles que ainda lembram para que serve a polícia. Se mostrarmos o material a ele, ele vai se engajar. Sem pressão. Simplesmente estará por perto quando for preciso. Você concorda?" Helena concordava. Helena estava pronta. Os dias seguintes foram para Helena uma provação para a qual é impossível se preparar. Ia ao trabalho, revisava manuscritos, respondia e-mails de colegas, almoçava no refeitório do térreo, que sempre cheirava a feijão e suco de fruta. E durante todo esse tempo, funcionava por dentro um mecanismo invisível que contava os dias, as horas e os minutos até a sexta-feira. Ela sabia o que Daniel não sabia. Sabia o que ninguém ao redor sabia, nem colegas, nem a mãe, nem as amigas. E desse saber, o mundo ao redor ficou parecido com um palco onde todos vivem os seus papéis, sem imaginar que o cenário está prestes a desabar. Daniel, nesses dias, se comportou como se sentisse que precisava preparar o terreno, ou talvez simplesmente seguisse o plano, no qual a última semana antes da transação estava reservada para que a esposa ficasse tranquila e não fizesse perguntas. Ele ficou inesperadamente carinhoso, e aquela ternura era mais assustadora que a habitual indiferença, porque Helena agora enxergava cada gesto de dentro para fora. No sábado, chegou em casa com flores, rosas brancas, as mesmas de que ela gostava. Antes ele dava flores 2 vezes por ano, no aniversário e no Dia Internacional da Mulher. Às vezes esquecia também nesses dias. E agora era sábado sem motivo, rosas brancas em papel frisante. E ele parado no corredor com aquele semblante de quem está surpreso com o próprio impulso. "Estava passando pela floricultura, vi e pensei em você", disse ele. Helena pegou o buquê, cheirou, pôs numa vaso na cozinha. "São lindas, obrigada", disse ela. A voz saía estável, as mãos não tremiam. Só lá embaixo das costelas havia aquela pontada, como se alguém fosse enrolando devagar um arame. No domingo ele preparou o jantar, a primeira vez em 6 meses, talvez mais. Tirou da geladeira um frango, cortou legumes, achou na prateleira os temperos que Helena comprava e que ninguém além dela usava. Cozinhou por um bom tempo, com barulho, com estrépito de frigideiras e cheiro de alho pelo apartamento inteiro. Pôs a mesa de verdade. Não simplesmente largou os pratos, mas dobrou guardanapos, acendeu uma vela, abriu uma garrafa de vinho. Helena sentou do lado oposto, comeu, elogiou, brindou com a taça, sorriu e por dentro contou. Faltam 5 dias. Depois do jantar, ele se sentou no sofá ao lado dela, abraçou pelos ombros e começou a falar. A voz estava mansa, confidencial. Aquela mesma voz com que havia dito certa vez: "O que importa para mim é que estamos juntos. Sabe, Helena, tenho pensado muito. Somos 7 anos juntos e quero que a gente esteja bem, de verdade bem. Encontrei uma opção. Dá para entrar num negócio sério, sólido, mas para isso é preciso assinar alguns papéis. Nada grave, só uma formalidade. Precisaria lavrar uma procuração no cartório de notas para dar o apartamento como garantia, para o banco aprovar o crédito. Já conversei com um tabelião. Podemos ir na semana que vem." Helena não virou a cabeça. Ficou olhando para a tela da televisão onde passava uma série sem som. Que negócio!
Ela perguntou em voz tranquila. Um conhecido meu está abrindo uma construtora. Precisa de sócios. O investimento não é grande, mas em 2 anos, chácara no interior, carro, tudo como gente de bem. Estou fazendo isso por nós, Helena. Por nós, ele repetiu. E essa palavra ficou suspensa no ar entre eles, como uma moeda jogada ao alto e esquecida. Por nós. Ela se lembrou das passagens para 2, sem data de retorno, do nome Natália Oliveira ao lado do nome dele na reserva, da lista escrita à mão, sacar não mais de 300 por vez. Por nós. Aquilo era ele e aquela mulher. E Helena nesse nós era uma linha no orçamento. Tudo bem, disse ela. Me conta mais detalhes durante a semana. Agora estou cansada. Daniel acenou, beijou-a na têmpora e foi ao banheiro. Helena ficou no sofá e ficou sentada por um longo tempo, sem se mover, olhando para a vela que acabava na mesa. A cera escorria no pires em trilhas irregulares e a chama piscava, e a sombra na parede balançava como um pêndulo. Na segunda-feira à noite, Helena ligou para seu Arthur do escritório. Fechou a porta, falou baixinho com o telefone colado ao ouvido. Contou sobre a conversa no sofá, sobre o cartório de notas, sobre o fato de Daniel ter falado numa visita ao tabelião na semana seguinte, mas ainda não ter dito o dia. Quer dizer que vai dizer em breve, disse o advogado. Assim que ele falar o dia e a hora, me ligue imediatamente. Eu falo com o Cardoso e estaremos prontos. O principal é não mudar o comportamento. Nenhuma palavra a mais, nenhum olhar a mais. Você é a esposa que confia no marido. Fácil de dizer. Não mude o comportamento. Helena aprendeu a controlar o rosto, a voz, as mãos. Desenvolveu um conjunto de reações que acionava automaticamente, como atriz que representa o mesmo papel todas as noites. Quando Daniel dizia nós, ela acenava. Quando ele a beijava antes de dormir, ela respondia na medida certa, nem quente nem frio, para que ele não notasse nem indiferença nem fingimento. Quando ele contava algo do trabalho, ela fazia 1 ou 2 perguntas, não mais e não menos do que o habitual. Ela se tornou um espelho que refletia exatamente o que ele queria ver. À noite, quando Daniel adormecia e a respiração dele ficava regular e profunda, Helena ficava de olhos abertos olhando para o teto. A trinca na massa ia da lustre ao canto, e no escuro parecia mais funda do que era. Helena pensava, como ele consegue dormir tão tranquilamente ao lado de alguém que está prestes a assaltar? A mão dele estava pousada no travesseiro junto à cabeça dela. Uma mão grande, quente, de dedos largos. A mão de um homem que havia falsificado a assinatura dela, que havia encontrado comprador para a casa dela, que havia comprado passagem para outra mulher. E ainda assim, ele dormia como dormem as pessoas, de consciência tranquila, profundamente, sem sonhos, com a boca levemente aberta. Na terça-feira, Daniel chegou do trabalho mais cedo do que o habitual e disse: marquei com o tabelião, sexta-feira de manhã. O cartório de notas é perto, 20 minutos de carro. Precisaria da sua assinatura numa procuração. É só para o banco aprovar o crédito empresarial. Procedimento padrão, meia hora no máximo. Falava como se fosse trocar uma lâmpada queimada. Helena estava de costas para ele, mexendo na sopa, e não se virou. Tudo bem, disse ela para a panela. Vou junto. Daniel chegou por trás, pôs as mãos nos ombros dela e disse: você é a melhor. Ela sentiu as palmas dele por cima do tecido da blusa, quentes, confiantes, e custou toda a sua força quieta e teimosa não sacudi-las. Na quarta-feira à noite, Helena se encontrou com seu Arthur pela terceira vez. Ele já havia conversado com o delegado Cardoso e o plano estava pronto. A tabeliã, para quem Daniel havia marcado, doutora Fernanda, era conhecida de seu Arthur. Não intimamente, mas o suficiente. Eles se cruzavam em conferências jurídicas e ele sabia que ela era uma profissional honesta. Ele a ligou, explicou a situação e ela concordou em ajudar, receber Daniel como cliente normal e deixar os acontecimentos se desenrolarem. O delegado Cardoso seria avisado do horário e chegaria ao cartório de notas antes de Daniel,
aguardando discretamente na recepção. Você chega cedo, disse seu Arthur. De manhã, antes de sair, tira a pasta debaixo do colchão e traz para mim. Os originais precisam estar sobre a mesa quando ele entrar. Helena acenou. Naquela noite, dormiu pela primeira vez em uma semana. Pouco, levemente, mas dormiu. A decisão havia sido tomada, o plano existia, e isso trouxe alívio. Como fica aliviado um doente quando o médico finalmente dá o diagnóstico e diz o que vai fazer. A sexta-feira começou com chuva, fina de outono, daquelas que não caem, mas ficam no ar como poeira úmida. Daniel acordou de bom humor, barbeou-se, vestiu uma camisa limpa, engraxou os sapatos. Helena ouvia ele cantarolar no banheiro, algo sem melodia. E aquele som, o som de um homem que acredita que hoje é o seu dia, provocou nela um sentimento tão agudo que por um segundo ela fechou os olhos e apertou a borda da mesa da cozinha até os nós dos dedos ficarem brancos. Depois soltou, serviu o café, pôs 2 xícaras na mesa. — Você está pronta? Perguntou Daniel aparecendo na cozinha. — Vamos sair com folga. — Preciso passar num lugar pelo caminho, disse Helena. — Vou mais cedo, a gente se encontra lá. Me manda o endereço. Daniel franziu levemente o senho. Não estava nos planos dele, mas não discutiu. Mandou o endereço pelo mensageiro e saiu primeiro. Helena, ficando sozinha, foi ao quarto e levantou a borda do colchão. A pasta estava no lugar, transparente, com fecho, exatamente onde havia guardado uma semana antes. Ela a tirou, colocou na bolsa e saiu. O cartório de notas ficava numa rua tranquila, num sobrado antigo, no andar térreo, com uma placa discreta e porta pesada com maçaneta de bronze. Helena chegou 40 minutos antes. Na recepção, já a aguardavam. Seu Arthur em terno escuro formal, que devia ser usado 2 vezes por ano, com pasta de couro fechada nos 2 fechos. E ao lado, um homem de 40 e poucos anos, atarracado, cabelo rente à paisana. Paletó cinza, gola roulé, botinas de sola grossa. Era o delegado Roberto Cardoso, que havia chegado mais cedo conforme combinado. Ele tinha o rosto impassível de um homem que havia visto esse tipo de história centenas de vezes e havia muito parado de se surpreender. Deu a mão a Helena, rápido, de negócios, e disse: Helena, tomei conhecimento do material. Está tudo claro. Você está fazendo certo. Hoje só registramos. Comporte-se naturalmente. O resto fica conosco. A tabeliã doutora Fernanda saiu do gabinete. Uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelo curto e olhos atentos por trás dos óculos. Estendeu a mão a Helena e disse em voz baixa: Por favor, entre. Está tudo preparado. Helena entrou no gabinete e tirou da bolsa a pasta transparente com fecho, aquela mesma que de manhã, enquanto Daniel tomava banho e cantarolava algo sem melodia, ela havia retirado silenciosamente debaixo do colchão e colocado na bolsa. Seu Arthur dispôs ao lado as fotos impressas dos documentos e os requerimentos sobre a falsificação da assinatura. Na madeira laca escura, tudo aquilo parecia organizado e inevitável, como peças de museu. Faltando poucos minutos para o horário marcado, a porta da recepção abriu e entrou Daniel. Camisa limpa, sapatos engraxados, cabelo arrumado, uma pasta debaixo do braço com o formulário de procuração geral para a disposição do apartamento, que Helena deveria assinar em presença da tabeliã. Era o seu caminho limpo. Se a esposa assinasse a procuração, o contrato falsificado da pasta debaixo do colchão nem seria necessário. No rosto havia o sorriso de um homem que chegou a uma reunião, onde tudo já está decidido. Acenou para a recepcionista, entrou no gabinete, viu Helena e sorriu ainda mais. Ah, você já está aqui. Ótimo. Depois, o olhar deslizou pela mesa e parou. Na superfície escura e envernizada, bem diante dele, estava a pasta plástica transparente com fecho. A sua pasta, aquela que havia escondido sob o colchão e que deveria ficar lá até que tudo terminasse. Ao lado, cópias nas quais reconheceu a própria letra, a própria lista de afazeres, a cópia do documento de identidade de Natália. O sorriso não desapareceu de uma vez.
Ele foi escorregando devagar, como tinta a óleo numa superfície vertical, escorrendo dos olhos para os lábios, dos lábios para o queixo. Ele transferiu o olhar para Helena, para seu Arthur, que estava de pé junto à janela com os braços cruzados sobre o peito, para o delegado Cardoso, que estava sentado num canto com uma perna sobre a outra, olhando para Daniel sem expressão nenhuma. Daniel, começou a tabeliã, por favor, tome assento. Sua esposa apresentou uma declaração de que a assinatura dela no contrato preliminar de compra e venda do apartamento foi falsificada. Não posso lavrar nenhum documento nesta visita. Além disso, há aqui um representante dos órgãos policiais. Daniel ficou parado, sem se mover. A pasta com o formulário de procuração escorregou devagar de debaixo do braço e caiu no chão. As folhas se espalharam pelo assoalho como um leque. Ele não se abaixou para apanhar. A boca se entreabriu como se fosse dizer algo, mas as palavras não vieram. Pela primeira vez em 7 anos de vida em comum, Helena o via sem máscara, e por baixo da máscara não havia nada. Nem astúcia, nem atrevimento, nem mesmo raiva. Só desconcerto e medo, nu, feio, o medo de um homem que foi pego. 1 minuto se passou, talvez menos, mas para Helena pareceu uma vida inteira. Então, a porta do gabinete abriu de novo e entrou uma mulher. Loira, de casaco cinza, com costas eretas e cabelo preso. Entrou hesitante, olhou primeiro, depois cruzou a soleira como alguém que não tem certeza se veio ao endereço certo. Era Natália Oliveira, a mesma cujo documento Helena havia encontrado sob o colchão, ao lado do contrato falsificado e das passagens. Daniel não a havia convidado. Na véspera à noite, conversando com ela por telefone, havia dito apenas: "Amanhã vou estar no cartório neste endereço, resolvendo a questão do apartamento. Em breve tudo estará resolvido e finalmente podemos começar a nossa vida." Não pediu que ela viesse, não marcou encontro, apenas compartilhou, como se compartilha boas novas com alguém que se quer animar. Mas Natália decidiu por conta própria. Queria estar por perto no momento em que o futuro deles, como ela pensava, finalmente se formalizaria em papel. Queria chegar, esperá-lo na rua, recebê-lo com um sorriso, talvez ir juntos almoçar e comemorar. Ela não sabia que naquele gabinete estava a esposa, com quem ele supostamente havia se divorciado há muito. Não sabia que o apartamento era de outra pessoa. Não sabia de nada. Ela entrou e viu Helena, e algo no seu rosto estremeceu. Não de imediato. Primeiro uma leve perplexidade. Por que tanta gente? Por que esses semblantes? Depois, o olhar deslizou pela mesa, pelos documentos espalhados, pela cópia do próprio documento de identidade na madeira escura. E, por fim, a compreensão. Veio devagar, inevitável, das bordas para o centro, como água que inunda um cômodo. Natália parou e olhou para Daniel. "Daniel, o que é isso?" Ele não respondeu. Olhava para ela como olham as pessoas quando 2 mundos desmoronam ao mesmo tempo e elas não sabem qual salvar. O delegado Cardoso levantou, ajeitou o paletó e falou baixinho, pausado, sem pressão. "Natália, meu nome é Roberto Cardoso. Sou delegado da Divisão de Crimes Econômicos. O apartamento em questão pertence a Helena Cristina Menezes. Ela o recebeu como herança antes do casamento. Daniel Andrade Menezes é seu marido ainda em exercício. O casamento não foi dissolvido. A assinatura no contrato preliminar de compra e venda é falsa. Daniel não tem direito de dispor deste apartamento." Natália ouviu. O rosto foi empalidecendo devagar, não como no cinema, onde as pessoas ficam brancas num segundo, mas de verdade, em manchas. Primeiro a testa, depois as bochechas, depois os lábios ficaram da mesma cor da pele. Ela se virou para Daniel. Ele estava de braços caídos, sem erguer os olhos. "Sério", disse ela. Uma palavra, mas naquela palavra havia tudo: amargura, raiva, vergonha e a compreensão de que havia sido enganada tão metodicamente quanto Helena. Só que em outra direção. Para Helena, ele mentia que era fiel. Para Natália, que estava livre. Havia usado as duas,
Havia considerado as duas peças no próprio jogo. Daniel finalmente começou a falar, rápido, com ardor, pulando de uma coisa para outra como um homem que tenta apagar um incêndio em 3 cômodos ao mesmo tempo. Esperem, isso não é o que parece. Os documentos são apenas um rascunho. Eu só queria saber quanto vale o apartamento. Só para ter uma ideia. As passagens são para uma viagem de negócios. Tenho reuniões lá. Natália é minha colega. Trabalhamos num projeto juntos. Helena, você entendeu tudo errado. Eu posso explicar, mas cada nova explicação contradizia a anterior. Uma colega, mas passagem em nome dela. Rascunho, mas com carimbos e assinatura falsificada. Viagem de negócios, mas sem passagem de volta. As palavras caíam como troco de bolso furado, e a cada segundo havia menos delas, e o silêncio no gabinete ficava mais denso. Em 5 minutos, o delegado Cardoso levantou a mão, com a palma para frente, sem brusquidão, mas de tal forma que Daniel parou no meio da frase. Chega, Daniel. É melhor calar e pensar num advogado. Natália foi a primeira a sair. Ela se virou para ir, deu um passo, depois parou, olhou de volta para Helena, e Helena viu nos olhos dela não hostilidade, não rivalidade, mas algo muito pior e muito mais humano. Vergonha. A vergonha de uma mulher que acreditou numa mentira alheia e agora está diante da outra mulher que aquela mentira feriu. Me desculpe, disse Natália baixinho. Eu não sabia. Helena acenou com a cabeça. Ela entendia. Natália trabalhava como recepcionista num consultório médico. Criava sozinha uma filha de 5 anos e via em Daniel o que mulheres solitárias veem em homens que sabem criar impressão de solidez. Uma chance de ter uma família normal, um segundo pai para a criança, um homem que dissesse eu resolvo e resolvesse. Daniel havia contado a ela que havia se divorciado há tempo, que o apartamento era dele, que uma vida nova estava pela frente. A Natália acreditou, como em seu tempo acreditara Helena. Só soube a verdade não no silêncio do próprio quarto, mas num gabinete de cartório alheio diante de pessoas estranhas. A porta se fechou atrás de Natália, quietinha. Daniel estava no meio do gabinete, e Helena o olhava. Esse homem com quem havia passado 7 anos, com quem havia dormido na mesma cama, para quem havia preparado café de manhã, e não o reconhecia. Não porque ele tivesse mudado, mas porque pela primeira vez o via como era. Tudo o que se seguiu àquela sexta-feira foi rápido e feio, como costuma ser a derrocada de toda a vida dupla. A tabeliã doutora Fernanda recusou-se a lavrar qualquer documento e registrou o incidente. O delegado Cardoso recebeu de Helena a declaração oficial ali mesmo no gabinete, tirou do malote formulários, preencheu tudo no local, pediu que ela assinasse. A pasta com os originais, o contrato, o documento de Natália, a impressão das passagens, a lista manuscrita de Daniel, ele guardou num envelope de provas e assinou com caneta marcadora. Seu Arthur entregou o requerimento preparado sobre a falsificação da assinatura e as cópias das fotos dos documentos. Tudo levou menos de 1 hora. Daniel ficou sentado nesse tempo numa cadeira junto à parede, sem se mover, olhando para um ponto fixo no chão. Nenhuma vez tentou se levantar, nenhuma vez abriu a boca. O homem que 1 hora antes havia entrado por aquela porta com o sorriso de um vencedor havia se tornado um saco do qual esvaziaram o ar. Foram para casa separados. Helena de aplicativo, em silêncio, olhando pela janela as ruas molhadas. Daniel, não sabia como. Ela não perguntou e não olhou para trás. Quando abriu a porta do apartamento, o corredor estava escuro e silencioso, e aquele silêncio lhe pareceu diferente. Não vazio, mas limpo, como costuma ser depois de uma tempestade. Ela foi ao quarto, tirou do armário 2 malas grandes, azul escuro e preta ambas dele, e começou a guardar as coisas de Daniel. Camisas da prateleira, pulóveres da gaveta, calças dos cabides, barbeador, carregador, fones, alguns livros que ele nunca havia lido. 2 pares de sapatos do armário de calçados no corredor.
o casaco de inverno. Ela dobrava com cuidado, sem raiva, como se embala pertences antes de uma mudança, quando se sabe com certeza que a esse lugar não se voltará mais. As malas ela deixou no corredor junto à porta de entrada, uma ao lado da outra. Daniel chegou 2 horas depois. Helena ouviu ele se enrolar por um longo tempo com a fechadura. As mãos, ao que parecia, não obedeciam. Entrou, viu as malas e parou. Ficou de pé sem tirar o casaco, olhando para elas como se não entendesse o que eram aqueles objetos e de onde tinham vindo no seu corredor. Helena saiu da cozinha e ficou de pé no vão da porta, encostando o ombro na ombreira. "Você pode dormir no quarto no sofá", disse ela. "De manhã vai embora. Se tentar armar um escândalo, chamo a polícia." Ela esperava gritos, esperava justificativas, ameaças, lágrimas, qualquer coisa. Mas Daniel apenas acenou, silenciosamente tirou o casaco, pendurou no gancho, passou por ela e foi para o quarto. Sentou no sofá. Sentou e ficou encarando a parede, onde havia uma foto. Os dois na orla, 3 anos antes. Bronzeados, sorrindo, felizes. Helena fechou a porta da cozinha, foi para o quarto e virou a chave. Deitou na cama, naquela mesma, com o lençol limpo que havia posto uma semana antes por cima da mentira dele, e chorou pela primeira vez em todo esse tempo. Não de mágoa, não de raiva, nem mesmo de dor, de alívio, como chora uma pessoa que carregou algo pesado por muito tempo e finalmente pousou no chão. De manhã, Daniel não estava mais no apartamento. As malas tinham desaparecido do corredor, as chaves estavam sobre a mesinha de entrada e ao lado um bilhete num pedaço de papel. "As chaves, me perdoa." 2 palavras, a letra miúda e apressada, a mesma da lista de coisas a fazer que estava na pasta. Helena pegou o bilhete, amassou e jogou no lixo, junto com cascas de cebola e saquinhos de chá. Depois pegou as chaves, rodou entre os dedos e guardou na gaveta. Na segunda-feira, chamaria um chaveiro para trocar as fechaduras. O divórcio foi formalizado 2 meses depois. Daniel não pleiteou o apartamento após uma conversa com o advogado. Entendeu que qualquer contramedida só agravaria sua situação no processo criminal. O advogado explicou diretamente: "O apartamento é hereditário, anterior ao casamento. Chances, 0. E aí ainda tem eventuais ações da sua ex-esposa, que são realidade se você resistir." Daniel assinou todos os documentos no fórum sem uma palavra e retirou sua residência do apartamento voluntariamente. A juíza, uma senhora de rosto cansado, olhou para os dois, para a cabeça baixa dele e para as costas eretas dela, e não fez nenhuma pergunta além das obrigatórias. Divórcio. Ponto. No trabalho de Daniel, a história se tornou conhecida rapidamente. Numa empresa de porte médio, as notícias circulam à velocidade de uma corrente de ar. Quando o diretor foi informado de que um dos gerentes estava sob investigação por falsificação de documentos e estelionato, a conversa foi curta. Daniel foi chamado ao gabinete, uma declaração de demissão a pedido próprio foi colocada à sua frente junto com uma caneta. Ele assinou. Nem lhe ofereceram cadeira. O processo criminal seguiu o seu curso. A perícia confirmou a falsificação da assinatura. A construtora Vetor Lítida, na verificação, se revelou uma empresa de fachada registrada em nome de um laranja. O delegado Cardoso trabalhou metódico e sem pressa, montando elo por elo. O julgamento ocorreu 8 meses depois. Daniel confessou integralmente a culpa, cooperou com a investigação e se arrependeu, na medida em que um homem pego é capaz de se arrepender. Sentença. Pena suspensa. A transação não foi concluída. Dano não foi causado. Primeira condenação. Helena não buscou a prisão real. Era suficiente. Ele havia perdido tudo o que planejava obter: o apartamento, a esposa, a mulher que o esperava com as malas, o emprego, a reputação. Para um homem que passou 7 anos erguendo um castelo de cartas, o desmoronamento foi punição suficiente. Natália rompeu todos os contatos com ele no mesmo dia em que soube da verdade.
Passados 6 meses, Helena se deparou com ela por acaso num shopping, no balcão de calçados infantis. Natália escolhia tênis para a filhinha. A menina de trancinhas rodava em volta da mãe e puxava pela manga. Elas se encararam. Natália ficou ligeiramente pálida, mas não desviou o olhar. Se aproximou primeira. Oi, Helena. Eu nunca consegui te dizer direito. Não encontrei as palavras naquela hora. Obrigada por não ter me envolvido nisso. Eu realmente não sabia. Ele disse que havia se divorciado, que o apartamento era dele. Não me ocorreu verificar, acreditei. Que burrice da minha parte. Você não foi burra, disse Helena. Você acreditou. Eu também acreditei por 7 anos. Natália acenou, apertou a filha contra si e foi embora. Helena olhou para ela se afastando e pensou que essa mulher também havia sido vítima. Só que numa outra poltrona do mesmo gabinete, passou 1 ano. Helena ainda morava no apartamento da avó no 3º andar do velho prédio de tijolos. Trocou as fechaduras, colou novo papel de parede no quarto, cinza claro, tranquilo, sem desenho. Jogou fora o colchão. Chamou carregadores que o desceram pela escada estreita, xingando nas curvas. Comprou um novo de outra marca, de outro tamanho, para que nada lembrasse o anterior. Forrou com roupa de cama branca, simples de bom algodão, e na primeira noite no novo colchão, dormiu tão profundamente quanto não dormia há muitos meses. No trabalho, Helena recebeu uma promoção, virou redatora sênior, e depois de mais 6 meses começou a dar aulas noturnas de revisão para autores iniciantes. Descobriu que sabia explicar bem, com paciência, com objetividade, sem condescendência. As pessoas se aproximavam dela, e ela demorou a entender por quê, mas depois percebeu. Havia nela aquela segurança tranquila, que aparece nas pessoas que passaram por uma traição e não quebraram. Não dureza, não cinismo, justamente segurança, silenciosa, como a voz da avó. E Helena começou a costurar. Aconteceu quase por acaso, depois do divórcio. Ela procurava algo para as mãos e para a cabeça, para que as noites não fossem tão longas. Comprou máquina de costura, tecidos, linhas. Começou com coisas simples, fronhas, guardanapos. Depois tentou roupa de cama, corte, costura, acabamento das costuras. Descobriu que seus pontos saíam retos, o corte era preciso, tinha sensibilidade para o tecido. Começou a fazer jogos sob encomenda, algodão de qualidade, acabamento à mão, iniciais bordadas. A amiga Marina, aquela mesma para quem Helena havia enviado as fotos dos documentos naquela noite, fotografou um jogo pronto num fundo bonito e postou nas redes. Até o fim do dia, chegaram 4 pedidos. Em uma semana, 12. Em 1 mês, Helena percebeu que sozinha não dava conta. Em 6 meses ela tinha um ateliê, um cômodo pequeno no prédio vizinho, com uma grande mesa para corte, 2 máquinas e prateleiras cheias de rolos de tecido. 3 assistentes. Vera, aposentada de mãos de ouro que costurava a vida inteira e distinguia percal de cetim no tato. Bia, uma jovem saída do curso técnico, rápida e dedicada. E Tânia, uma mulher de meia-idade e fala pausada que veio pelo anúncio e se revelou a melhor bordadeira que Helena havia encontrado. As 4 trabalhavam juntas, tomavam café com biscoitos nos intervalos e ouviam rádio. E no ateliê sempre cheirava a tecido fresco e ferro de passar. Helena chamou o ateliê de roupa de cama limpa. As amigas diziam, nome estranho, simples demais. Precisava de algo mais refinado. Mas Helena sabia que nessas 2 palavras estava todo o seu caminho. Aquela noite em que decidiu trocar a roupa de cama e levantou a borda do colchão. A decisão de não gritar, não chorar, mas fotografar e repor no lugar. A voz da avó. O chão em que você pisa. E a vida nova, que começou quando ela forrou a cama com lençol limpo por cima da mentira alheia e seguiu em frente. Às vezes, nas noites, depois de terminar o trabalho no ateliê, Helena voltava para casa, tirava os sapatos no corredor, ia à cozinha e punha a chaleira. Sentava à mesa com a xícara de chá e olhava para o papel de parede amarelo.
aquele mesmo da avó, que ela nunca quis mudar. Ele havia desbotado em 40 anos, e Vera vivia dizendo: Helena, troca logo, que novidade, eu te ajudo numa noite. Mas Helena balançava a cabeça. Esse papel de parede fazia parte da casa, como o assoalho rangente, como as cortinas vinho, como a trinca no teto do quarto que ia da lustre ao canto, e não havia sumido a lugar nenhum. Dona Zilda havia escolhido aquele papel numa loja de materiais de construção nos anos 80. Segurou o rolo e disse à vendedora: Este o amarelo. Amarelo é a cor de uma casa quente. Helena tomava o chá, e lá fora escurecia, e o poste no pátio acendia, iluminando as velhas árvores, e de algum lugar lá de baixo vinha a gargalhada das crianças dos vizinhos, e tudo estava no lugar. A casa era quente. O chão era dela. E a porta atrás do traidor estava fechada de vez. Obrigado por ter escutado a história. Com vocês estava o canal Recanto das Histórias. Peço desculpas por quaisquer erros. Escrevam nos comentários o que acharam. Se gostaram, se inscrevam no canal.